E aí pessoal, tudo certo? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem e que vocês estejam cada dia mais crescendo no Senhor e tudo que Ele tem para a vida de vocês, amém? Vamos para mais um estudo sobre a mente renovada. Eu quero falar hoje um pouco sobre castelos. Essa é uma aula que eu gosto muito de pregar sobre isso, de dar estudo sobre isso, de ministrar sobre isso. E às vezes eu fico até um pouco me controlando porque não é todo lugar que a gente pode falar sobre isso, né? É uma coisa muito louca. De repente você vai numa igreja e começa a pregar sobre castelos e falar sobre castelos espirituais. É uma coisa muito louca, mas é muito real, gente. É algo muito real. O apóstolo Paulo fala sobre as fortalezas na mente, né? Nós já fizemos uma aula sobre fortalezas, sofismas, sobre o orgulho. E também vários textos bíblicos falam: eu odeio os palácios de Jacó. O Senhor falando, né? Eu abomino, eu destruirei os seus palácios. O que são esses palácios, esses castelos? Durante o trabalho de libertação, muitas vezes eu vi pessoas presas em castelos, em suas mentes isso, né? E a gente vê muito isso em filmes, né? A gente vê muito isso na questão do mundo da fantasia. Os castelos tem até, a gente imagina aqueles castelos sobre as nuvens, né? Castelos em cima das nuvens, as pessoas presas ali. Aquilo fala muito de fantasia, fala muito de sofisma, né? Mas o castelo é muito mais do que isso. Eu creio que o castelo é a junção de uma fortaleza com sofisma, com orgulho, tudo junto, né? E a pessoa fica presa. E pode ser um castelo nas nuvens, pode ser um castelo em regiões muito distantes, isoladas. Um castelo de gelo também pode ser. Então, o que é uma prisão de castelo no mundo espiritual? Quando a pessoa fica presa em fortalezas, sofismas, em altivez, a um nível que ela fica isolada e incapaz de perceber a realidade. O que o Senhor quer é que nós saiamos dos castelos, que a gente coloque aquela roupa de escalada, aquela roupa de armadura e a roupa de escalada, e a gente possa subir a montanha. O profeta Rick Joyner fala sobre a montanha, né? Que nós temos que subir na fé e conquistar, e o calor de Deus, o sol da justiça, nos aquece. Porque quando você está num castelo, o sol não te alcança. Quando você está preso num castelo, você está gelado, frio, indiferente, cauterizado, né? Como na aula anterior a gente falou sobre a consciência cauterizada. Então os castelos, gente, eles são prisões muito grandes que um ser humano pode estar preso. Então o que a gente pode estudar sobre um castelo? O castelo ele tem a parte ali da principal, vamos dizer, a sala, o pátio, né, a sala real. Tem várias colunas ali, colunas muito fortes para segurar o castelo. Tem as torres muito altas do castelo. Tem até os castelos dos contos de fadas, né? Tem aquelas torres bem altas, a torre que a princesa fica. Tem os calabouços, né? Ou lugares subterrâneos nos castelos. Tem o fosso ao redor do castelo, que é onde ficam os guardiões, né? Jacarés ali, guardiões. Muitas vezes tem dragões que guardam os castelos. Tudo isso, gente, não é apenas fantasia, né? Tem muita história que é fantasia, lógico, mas realmente eu vejo que existem castelos no mundo espiritual que as pessoas podem estar presas. Então, as torres dos castelos, né? As torres são os picos de ilusão, de fantasia. Muitas pessoas estão presas, enclausuradas, isoladas nas torres dos castelos. Elas estão presas em fantasias, elas estão presas em sofismas, elas estão presas em ilusões. Então não entram na realidade da vida, não conseguem viver a realidade da vida. A gente vê nos filmes, né, as princesas esperando o príncipe na torre, a Bela Adormecida ficou presa na torre, a Rapunzel ficou numa torre, presa pela rainha, né, que é a Jezabel, a mãe dela, né, que na verdade não era a mãe dela. Então, gente, as torres são picos de ilusão que as pessoas ficam presas e não têm noção da realidade, ficam lá em cima, sabe? Você vê que geralmente os relógios estão nas torres. As catedrais, né, as basílicas, são igrejas baseadas em castelos. E sempre tem um relógio na torre. Por quê? Porque a pessoa presa na torre, ela fica parada no tempo.
ela fica paralisada no tempo, a vida dela não flui, não vai para frente, porque ela está esperando alguma coisa que não vai acontecer. Ela está esperando alguma coisa acontecer, ela está esperando alguma coisa sair do lugar, alguma coisa vir do nada, ela está esperando o príncipe vir, mas na verdade a nossa esperança tem que estar apenas no príncipe da paz, que é Jesus. Mas a torre, gente, não tem a ver só com a área sentimental. Eu estou dando o exemplo da princesa, mas não tem a ver só com a área de relacionamento, a prisão na torre. Mas ela tem a ver com todo tipo de espera, todo tipo de esperança, todo tipo de ilusão da vida, seja na área profissional, seja até mesmo na área espiritual. Muitas pessoas esperando Deus fazer coisas que na verdade a gente tem que fazer, sabe? Então a torre são lugares de ilusão, de sofisma, que a gente fica preso em abstrações, preso em pensamentos, né? Esperando ficar famoso, esperando que Deus faça, esperando que Deus te liberte de um pecado que na verdade você tem que renunciar, sabe? Então você fica preso naquela torre. E na torre muitas vezes tem dragões que prendem, que são guardiões. Os dragões ficam rondando a torre ali e impedindo que a pessoa saia, que a pessoa veja a realidade. Dragões, eu já falei na aula de cauterização da consciência, né? O livro de Apocalipse fala de dragões, porque na verdade é uma estrutura de cauterização da consciência, de dormência, de humanismo muito grande, né? De pele grossa. E sabe, a antiga serpente, o atual dragão, o que era uma serpente, um enganador, se tornou algo muito mais evoluído. Essa estrutura de engano que prende muitas pessoas no sofisma, na ilusão e parada no tempo. O relógio fica ali na torre parado no tempo. Aí, além das torres, tem a sala real, aquela sala bem grande do castelo, as partes básicas do castelo, né, o térreo. E ali é onde tem orgulho, ali é onde reina o eu, ali é onde tem colunas muito grossas. Colunas têm a ver com estruturas de orgulho, estão muito ligadas também, eu creio que são sinônimos dos cedros do Líbano. A palavra de Deus fala sobre os cedros do Líbano. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano, que tem muito a ver com orgulho, com a altivez. Os cedros são árvores muito fortes, tem a ver com o eu, né? Tem a ver com orgulho. E uma coisa que é a base do castelo, que constrói um castelo em nossa vida, é o nosso orgulho, é a nossa altivez, é o nosso eu, sabe? O humanismo, o eu no centro. E ali no castelo tem o trono, aí o nosso eu fica sentado no trono, ali reinando, fazendo a nossa própria vontade. Como o apóstolo Paulo diz, né? É uma geração que o Deus deles é o ventre. Eles vivem para fazer a própria vontade. E não para viver a vontade de Jesus, não para servir Jesus. Então, a parte térrea, né? Aquele salão real, onde tem colunas muito fortes. Muitas vezes isso não tem calor humano, isso não tem sofás de relacionamento. Muitas vezes isso tem frieza, sabe? Isso é um lugar gelado. E muitas pessoas não percebem, né? Que elas estão ali, que elas estão sentadas no trono, ou que elas estão ali, ou talvez não são nem elas mesmas que estão no trono, mas é alguma coisa que não é Jesus. É alguma pessoa que elas idolatram, é algum vício que elas idolatram, é a vontade dela, é alguém que domina sobre a vida delas, que está dominando, né? Alguma coisa de controle, de manipulação, mas não é Jesus, sabe? Talvez é o ministério dela que ela idolatra, que está no trono da vida dela, e não é Jesus. Aí o castelo também tem os calabouços, né? A parte subterrânea. O calabouço é quando a pessoa perdeu a identidade. A torre é quando a pessoa tem excesso de identidade, sabe? Ela está presa, o térreo ela está no orgulho, a torre ela já está além, fora da realidade, vivendo uma ilusão, sabe? É quando ela já virou do avesso a identidade dela para algo irreal. Mas o calabouço é quando a pessoa perdeu a identidade. Pessoas que sofreram comparação, rejeição, foram massacradas, humilhadas durante a sua vida, a sua identidade foi roubada, sabe? A palavra fala, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Mas muitas pessoas estão presas no calabouço do castelo, não sabem quem são, não sabem para que Deus as chamou, não sabem quem elas são para Jesus, não sabem o valor que Jesus deu para elas como indivíduo, né? Jesus, sabe, ele ama você de uma forma especial. Ele não ama você como parte da massa de pessoas, da multidão.
O diabo trata as pessoas como uma multidão, mas Jesus ele ama você exclusivamente, como se houvesse só você no mundo, sabe? Ele tem essa exclusividade, porque ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas muitas pessoas que estão com a sua identidade destruída, massacrada, elas estão presas nas masmorras, né? Nos calabouços dos castelos. O castelo também tem o fosso ao redor, o rio, né? Que impede as pessoas de saírem. É um rio muito fundo e geralmente tem jacarés, né? Isso tem muito a ver com o Leviatã, o jacaré, o lagarto. Tem muito a ver com o Leviatã, que é o principado do orgulho. Que é o principado do orgulho, da altivez, né? Que são guardiões que impedem a pessoa de sair daquele castelo e vir para a realidade, sabe? É muito interessante também, eu já falei um pouco atrás, né? Muitas igrejas basílicas, na Idade Média, as igrejas começaram a ser construídas baseadas em castelos, né? Na igreja primitiva, as igrejas eram nas casas, era comunhão, era algo vivo, era algo humano, algo orgânico. Mas, na Idade Média, as igrejas começaram a ser construídas em forma de castelos, as basílicas, as catedrais, com torres, né? E aí, ela se tornou um castelo, um verdadeiro castelo. Então, a religiosidade se transforma num castelo dentro de nós. E você vê que Jesus, né, quando Jesus passou pelo templo, os discípulos dele falaram: olha Jesus, que templo, que construções, que pedras, que maravilha de templo. Aí Jesus derrubou os castelos religiosos da mente deles. Jesus falou: olha, eu afirmo para vocês que não vai ficar pedra sobre pedra desse templo. E realmente o templo foi destruído. E muitas pessoas falam: nossa, que dó, o templo foi destruído. Mas na verdade a idolatria deles foi destruída. Eles idolatravam a estrutura, o templo, sabe? E aquele templo maravilhoso em forma de castelo. E muitas vezes o ministério, né? A igreja para nós não é uma comunhão com Deus e com os irmãos, mas sim uma estrutura religiosa, um castelo que alimenta o orgulho, que alimenta a nossa própria capacidade, nossos próprios méritos, as nossas capas ministeriais, sabe? E esse castelo de igreja tem que cair por terra. E você vê que nas igrejas, em forma de castelo, tem o relógio na torre, porque as pessoas também ficam paradas no tempo. Não vivem, não progridem, não frutificam, mas ficam paradas. A religiosidade, ela engessa. A religiosidade, ela torna as pessoas engessadas, paralisadas, né? O evangelho, a vida com Deus delas, se torna mecânica, se torna engessada, automática. E o nosso evangelho não pode ser uma vida automática, uma vida mecânica, mas tem que ser uma vida viva, algo baseado, gente, em relacionamento com Deus e com os irmãos. Sabe? Eu creio que a essência do evangelho é esse relacionamento. Muitos cristãos vivem de um lado para o outro como aquele jogo, né? Bobinho, né? Que vai jogando a bola e tem alguém no meio tentando pegar essa bola. Tem até um capítulo daquele livro Mente Renovada que eu escrevi que fala sobre isso, né? Tem até o desenho. Por quê? Elas ficam jogadas da religiosidade para o pecado, do pecado para a religiosidade, da religiosidade para o pecado e assim por diante. Então, uma hora elas estão na religiosidade, naquela estrutura engessada. Aí elas cansam porque pesa e elas vão para o pecado, perversão sexual, pecado, imoralidade. Aí se arrependem, fica com remorso, fogem para a religiosidade. Já não pode nada, não pode nem ver televisão, não pode nada. Aí chega uma hora que pesa, elas pulam para o pecado. Mas o que está no meio desses dois? É o caminho do meio? É o meio termo? Não, não é o muro, não é o caminho do meio que eu estou falando. É o relacionamento. Jesus na terra, ele não era nem religioso e nem perverso sexualmente. Ele se relacionava. Ele passava às vezes a noite conversando com o Pai. Ele tinha mesa com os discípulos. E um evangelho de relacionamento vai te proteger da religiosidade e do pecado, sabe? Da perversão desse mundo. Então, relacionamento não apenas com as pessoas. Porque se você se relacionar apenas com as pessoas, você vai se tornar uma pessoa humanista, uma pessoa muito natural. Mas relacionamento com Deus, não tem uma vida espiritual, uma vida de oração baseada numa listinha religiosa automática só para desencargo de consciência. Mas tem uma vida com Deus pautada em relacionamento. Você abrir o coração para Deus de verdade e ouvir e buscar ouvir a voz de Deus, buscar um relacionamento com o Espírito Santo. E também um relacionamento com as pessoas, o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo.
Ir na igreja não pode se tornar algo religioso apenas para desencargo de consciência, mas ir na igreja tem que ser uma atitude de comunhão, sabe? Muitas pessoas dizem, eu sirvo a Deus em casa, eu sirvo a Deus do meu jeito, mas aí o que está acontecendo? Elas estão excluindo a comunhão com o corpo, elas estão excluindo a congregação, e congregar não é ir na igreja religiosamente, congregar é você ter comunhão. Gente, comunhão é um dos atributos do Espírito. Comunhão com Deus, comunhão com as pessoas é uma das coisas mais importantes para que nosso evangelho não morra, sabe? Então, como eu disse, a religiosidade transforma o evangelho numa catedral, né? Num castelo. E você vê as catedrais, as basílicas, né? O padrão são 2 torres menores na frente e uma bem grande atrás. Toda basílica você vê que é isso, né? A catedral, né? São 2 torres menores na frente, paralelas, e uma bem grande lá no fundo, lá atrás. Isso parece muito com o escorpião. As 2 garras do escorpião e o rabo, né? A cauda do escorpião lá atrás que fica levantada para lançar o veneno. Você vê como que a religiosidade, ela paralisa as pessoas. Muitas vezes o escorpião, no meu entendimento, ele simboliza muito a paralisia na fé, né? Tem pessoas que sonham com o escorpião à noite, né? E muitas vezes eu enxergo, pode ser várias coisas, né? Mas eu enxergo isso como uma ação da religiosidade para travar, para paralisar pessoas que estão crescendo em Deus, que estão sendo usadas por Deus. Então, assim, as 2 garras da frente é para segurar. Você vê que elas são iguais, como se fosse um portal, né? 2 coisas iguais, como se fosse um portal. Porque a pessoa entra ali e fica presa. É como se mudasse, trouxesse um encantamento nela. E a garra de trás, ela vem com veneno para paralisar, para engessar a pessoa, para roubar a pessoa. Então, gente, essa ação da religiosidade, do castelo, é como um escorpião que prende, né? E engessa, né? Adormece a pessoa espiritualmente. E nós não podemos aceitar isso. Nós temos que sair desses castelos. Tantos castelos na vida pessoal que nos prendem no orgulho, na falta de identidade, nas ilusões, nos roubam a comunhão, nos roubam os relacionamentos, como também os castelos religiosos, as catedrais interiores que engessam a nossa fé. Amém? Nós temos que sair, o Senhor é poderoso, Jesus pode entrar em todos esses castelos, nos tirar desses castelos e nos colocar uma roupa de escalada, aquele calor do sol da justiça brilhar sobre nós, para a gente subir a montanha, sabe? E para a gente parar de ficar preso no tempo e a nossa vida acelerar no propósito de Deus para as nossas vidas, amém? O Senhor tem um propósito, uma vontade para a tua vida que é boa, perfeita e agradável. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, Senhor. Cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que assistiu até aqui. Senhor, venha livrá-los de castelos, Pai. Todo castelo na mente, Deus. Todo castelo no espírito. Senhor, que é uma prisão no orgulho, na altivez. Senhor, no eu, no humanismo, Senhor. No sofismo, nas ilusões, nas torres, nas masmorras, na falta de identidade, na destruição emocional. Com guardiões, Pai, liberta-os, Deus, em nome de Jesus. Tira cada pessoa também de castelos religiosos, Senhor. Basílicas, catedrais espirituais. Deus, castelos de religiosidade, castelos da fé. Senhor, leva-nos para o calor da comunhão contigo, Senhor. O calor da comunhão com Yeshua HaMashiach. O Senhor é um Jesus maravilhoso, um Jesus acessível, um Jesus que nos ama, que se tornou homem. O Senhor se tornou homem como nós, foi obediente até a morte e morte de cruz, Senhor. Nos revela o teu relacionamento. Para cada irmão aqui, Senhor, liberta e traga o calor do relacionamento contigo e com os irmãos, com as pessoas, o calor da compaixão, o calor do amor ágape, seja revelado a cada pessoa aqui, Senhor, em nome de Jesus. Deus, veste cada um com uma roupa de escalada e leva eles a subir a montanha da fé, a montanha do propósito, Senhor, em nome de Jesus. Liberta-nos das estruturas. Também se tem pessoas presas em castelos gelados, castelos de gelo, castelos de indiferença, Senhor, de congelamento das emoções. Quebra, vem com o teu calor, destrói esses castelos e leva eles para o santuário, para o calor, para o amor do Senhor, a aceitação, o abraço. Senhor, atrai para ti, Senhor, atrai para ti cada vida aqui, Senhor. Leva eles para o lugar de aconchego, o lugar de comunhão, o lugar, Deus, de
de aceitação, de cura da alma, Senhor, o bálsamo, Senhor, de Gileade, Senhor, a aceitação atrai para Ti, gera amor, gera vida e leva cada um aqui, Senhor, a subir essa montanha na fé, a ser livre. Eu declaro a tua vida livre em nome de Jesus, para subir a montanha na fé, para sentir o calor do Senhor e para avançar para mais, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal.